Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre falácias. Hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem, como a gente já viu, que é um argumento contra a pessoa e é a falácia que consiste basicamente em você desviar o foco. Ao invés de você falar do tema em questão, você passa a debater a pessoa e não a ideia. E a gente já viu vários tipos de argumentum ad hominem, e nós vamos hoje ver mais um. Hoje, o tipo de argumentum ad hominem que nós vamos ver, ele se chama, conhecido, né, formalmente como bulverismo. E bulverismo, na realidade, é um termo que foi cunhado pelo escritor C.S. Lewis. É um escritor que ele foi a primeira pessoa a identificar formalmente esse tipo de falácia, né? E aí ele, para poder falar dessa falácia, ele criou um personagem, né? E ele chamou esse personagem de Bulwer, né? E daí vem o nome bulverismo, né? Então vem desse personagem fictício que ele criou para poder definir a falácia. E nada mais justo do que trazer a própria definição dele de um livro chamado God in a Box. E a definição dele é a seguinte: você deve demonstrar que um homem está errado antes de começar a explicar por que ele está errado. O método moderno é partir da premissa indiscutível de que ele está errado e então distrair sua atenção disso, a única situação real, ocupando-se de explicar como ele se tornou tão tolo. Então, a ideia do bulverismo é o seguinte: eu dou a entender que eu vou explicar, né? Então, ele difere dos outros argumentum ad hominem, onde é mais fácil identificar que está havendo uma acusação, uma agressão, né, ou uma minimização, vamos dizer, do debatedor. O bulverismo, ele talvez seja um dos mais perigosos, porque ele às vezes é difícil de você perceber. Porque eu começo a explicar a questão, mas ao invés de eu explicar a questão em pauta, eu explico por que o debatedor não é qualificado. Tá? Então, como é que isso na prática se verifica em debates religiosos? Eu trouxe aqui duas formas mais comuns disso acontecer, né? Primeiro é você explicar a razão pela qual os defensores de uma dada posição não conseguem chegar à verdade. Na verdade está escrito verdade aqui, mas tem um errinho, é verdade, né? Obviamente. Tá? Então, a primeira, né, o primeiro exemplo que eu trouxe para vocês disso daí é o seguinte: falar em línguas tem ou não tem respaldo na Bíblia hebraica? Né? E aqui a nossa série é explicar sobre como é que as falácias acontecem nos debates religiosos para ajudar você a identificá-las. Né? Não, o objetivo aqui não é falar de pontos teológicos propriamente ditos. Né? Até temos vídeo no canal sobre os ditos dons espirituais, etc. Você pode depois pesquisar se você tiver curiosidade. Tá? Mas de propósito aqui eu trouxe para vocês exemplo de como você pode usar o bulverismo dos dois lados. Você pode usar contra ou a favor. Né? Então, por exemplo, se eu quero dizer, né, se eu quero defender a tese de que falar em línguas não tem respaldo na Bíblia hebraica, mas eu quero defender de forma falaciosa. Eu posso dizer assim: na realidade, as pessoas que falam em línguas, olha, elas são pessoas muito ignorantes, elas nunca estudaram a Bíblia a fundo, elas se deixam levar pela manipulação emocional que acontece nas determinadas congregações assim, 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 onde você pode perceber que as pessoas elas acabam sendo levadas a essa prática porque encanta, porque essa prática acaba fazendo com que elas se sintam bem, tem todo um aspecto afetivo, etc, etc. Repare como o que eu estou falando parece fazer sentido. Só que tem um detalhe: eu não estou respondendo. Eu não estou falando do tema, percebe? Né? Eu não estou dizendo se
se falar em línguas tem respaldo na Bíblia hebraica. Eu estou dizendo por que quem acha que tem está errado. Mas eu não estou mostrando que a pessoa está errada. Eu estou debatendo a pessoa. Eu estou dizendo, eu estou partindo da premissa de que a pessoa está errada e eu estou mostrando por que ela é ignorante, por que ela não consegue chegar à verdade. Tá? Mas vamos usar o exemplo contrário agora também, né, para mostrar que dá para fazer o contrário. Né? Então imagina o seguinte, falar em línguas tem respaldo na Bíblia hebraica? Vamos dizer que eu queira defender que sim. Né? Aí eu posso dizer o seguinte, né? Não, quem é contrário a essa prática, olha, nunca vai entender completamente o que está sendo dito, porque é importante compreender que, para que você possa realmente realizar essa prática, e ao realizá-la, você ter uma noção, você saber realmente que é uma prática verdadeira, etc, etc, você precisa ter o dom do Espírito Santo. Então, se uma pessoa não busca o dom do Espírito Santo, não busca que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, conforme é dito em Joel, né? Então, essa pessoa ela nunca vai conseguir entender do que é que nós estamos falando. Mas, olha, se você buscar, se você fizer, aí pode ser que você realmente entenda o que está sendo dito, etc. Repare, de novo, não estou entrando na questão, eu estou fugindo da questão. Repara, né? De novo, eu não abordei a questão que é, falar em línguas tem ou não tem respaldo na Bíblia hebraica? Né? Para poder responder a isso, eu teria que ir à Bíblia hebraica e apresentar os meus argumentos, apresentar as passagens, para que as passagens possam ser debatidas, possam ser discutidas, para que a gente possa olhar e falar, não, tem respaldo ou não, não tem respaldo. Tá? Mas isso precisa ser avaliado pelo mérito da questão. Eu dizer que fulano é ignorante, por isso ele acha isso, eu não estou respondendo a pessoa, né? O argumento, eu estou respondendo, eu estou fazendo um juízo de valores sobre a pessoa e debatendo a pessoa. Tudo aquilo que me faz debater a pessoa se torna um argumentum ad hominem. Não é debater a questão. Então, repare como você pode usar isso pelos dois lados da questão. Né? Volto a dizer, se você tem curiosidade de saber qual é a minha posição, né, qual é a posição da Bíblia hebraica, lembrando que eu não sou cristão, né, este não é um canal cristão, embora temos pessoas cristãs que se interessam, né, pela Bíblia hebraica e assistem, são muito bem-vindas no canal, como são bem-vindas pessoas de qualquer religião que se interessem pelos temas aqui propostos. Né? Mas se você quer saber o que a Bíblia hebraica diz, qual é a posição do Tanar, né, que eu chamo de Bíblia hebraica para facilitar, né? Tanar seria o nome hebraico. Se você quer saber o que a gente tem aqui, mas eu estou aqui preocupado em trazer para vocês um exemplo, né, do que poderia ser um ad hominem usado em qualquer uma das duas posições do debate. Tá? Muito bem. Uma segunda possibilidade, uma segunda forma muito comum é você tentar explicar o motivo ou a origem, né, histórica dos grupos que defendem esse pensamento. Tá? E, de novo, você vai debater o grupo histórico e você não vai debater se a questão está certa ou não está certa. Né? Por exemplo, a Bíblia hebraica dá margem à predestinação? Né? Muito bem. De novo, você pode usar o bulverismo nos dois lados. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, vamos dizer que eu seja contrário à ideia de predestinação. Eu posso dizer, a predestinação ela não é bíblica. Até aí é o que eu estou argumentando, mas eu vou demonstrar isso, né? Ao invés de demonstrar, eu digo assim, olha, predestinação é uma doutrina que surgiu entre os burgueses europeus na época de João Calvino, e esses burgueses europeus têm tudo a ver com o momento que a Europa estava vivendo, que era uma transição econômica do feudalismo, e esses burgueses estavam interessados em justificar teologicamente o seu sucesso como uma espécie de um contraponto à ideia de direito divino que surgiu no feudalismo, etc, etc. Eu posso até estar historicamente correto,
de dizer que por isso é que a doutrina da predestinação fez sucesso, né, na Europa entre a burguesia, até pode ser, mas o que tem isso a ver com a Bíblia hebraica dar margem ou não à predestinação? Nada. Eu fugi do tema de novo, né? Eu elegi um grupo que é os defensores, os originadores, os primeiros propagadores da teoria, e eu estou debatendo esse grupo, eu não estou debatendo se a questão tem mérito ou não. Então, assim, a questão ela vai ter mérito ou não, independente de quem é que defende. Né? Ela pode ter surgido ontem, como pode ter surgido há 3 mil anos atrás, não importa. Ou ela tem base, ou ela não tem base bíblica. Né? E aqui eu fugi da base bíblica. Vamos adotar a posição contrária aqui para mostrar para vocês como o bulverismo pode ser usado também ao contrário. Eu poderia dizer, não, a teoria da predestinação, né, ela é realmente bíblica, e quem acha que a doutrina da predestinação não é bíblica nunca estudou os manuscritos do Mar Morto, porque se você estudar os manuscritos do Mar Morto, você vai ver que a seita de Qumran, ela entendia que havia uma predestinação, e nessa predestinação, na seita de Qumran, onde ele fala sobre os filhos da luz, os filhos de Belial, você consegue perceber traços e elementos, portanto, não seria justo a gente dizer que o negócio surgiu lá não sei aonde, ou não seria justo dizer que não há respaldo, não há base bíblica, uma vez que as pessoas que alegam isso, na verdade, elas estão equivocadas porque não conhecem a história, né, e a arqueologia do judaísmo do Segundo Templo, não conhecem os grupos que defendiam, etc, etc. Né? De novo, eu caí no bulverismo. Repara que pode até ser verdade, né? Pode até ser que você olhe para os manuscritos do Mar Morto e conclua que houve uma seita judaica que acreditou em predestinação, mas o que tem isso a ver com a questão? Que é, a Bíblia hebraica dá ou não dá margem para predestinação? Se eu estou debatendo a Bíblia hebraica, então eu tenho que trazer a Bíblia hebraica. Né? Não é o que, né? Não é alegar que fulaninho ou beltraninho não conhece não sei o que sobre a história de quem defendia não sei o que, não sei aonde. Né? Aí eu estou caindo totalmente no bulverismo, eu estou discutindo, né? Eu estou chamando a pessoa de ignorante, né? Pode até ser no bom sentido, pode até ser de forma educada, mas eu estou dizendo que o grupo que está defendendo o contrário do que eu acho é ignorante. E aí eu começo a explicar por que ele é ignorante e não mostrar que ele está errado. Né? De novo, nenhum dos dois aqui está entrando na questão, nenhum dos dois está respondendo à questão em voga, né, sobre predestinação, livre-arbítrio. Enfim, eu também tenho, né, alguns vídeos sobre isso. A questão de predestinação não é uma questão muito forte no meio judaico, né? O meio judaico é mais claro em entender que o livre-arbítrio existe, né? Eu não sou um defensor da doutrina da predestinação, mas o foco aqui não é esse, né? Aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês o bulverismo em ação. Tá? Então, o grande perigo do bulverismo é que ele pode até partir de uma verdade. Né? Repare como principalmente no segundo caso, eu trouxe aqui algumas informações históricas. Essas informações podem ser verdadeiras, às vezes até verificáveis. Às vezes eu posso trazer até fonte, tá? Mas não basta que uma coisa seja verdade, tá? Pode ser que o bulverismo está sendo usado em cima de uma verdade, mas o ponto-chave não é uma verdade relevante para o debate. Se eu estou debatendo o sabor da laranja, a cor da casca não entra no debate, né? Então, se eu estou debatendo o sabor da laranja, eu provei que a laranja é rugosa. Tá, mas você não entrou na questão, né? Então, o bulverismo, ele se vale um pouco de uma mudança de foco, né? Existem outras falácias que fazem isso, não é só o bulverismo. A gente, no momento oportuno, né, vai estudar cada uma delas, tá? Mas entenda o seguinte, é por isso que é perigoso, né? É mais fácil, quando eu tenho um ad hominem um pouco mais agressivo, um pouco mais acusatório, né, de dizer, por exemplo,
né, um tu quoque, né, por exemplo, mas eles estão falando isso, mas são hipócritas. Você percebe que a pessoa está apelando, mas o bulverismo nem sempre você tem a percepção de que a pessoa está apelando, e é por isso que ele é perigoso. Né? Quando é uma coisa mais clara, mais explícita, você não cai com tanta facilidade. Tá? Então, mesmo que alguém esteja trazendo uma verdade, o bulverismo ele desvia o foco, ele passa a, entre aspas, explicar a ignorância do debatedor, sem, contudo, prová-la. É o que o C.S. Lewis ele fala, né? Que C.S. Lewis, que é um autor cristão, né? Na realidade aqui, que fique claro, né? Não estou defendendo as doutrinas do C.S. Lewis, mas sim ele foi o originador dessa... ele escreveu pela primeira vez formalmente o que é essa falácia. Ele que deu a definição, então, né? A gente pode dizer que ele é quem identificou pela primeira vez e por isso deu o nome, né? Inclusive. Tá? Mas a questão do bulverismo é exatamente o que ele falou, né? Que é o quê? Eu me concentro em tentar... eu parto da premissa de que o meu debatedor está errado e começo a tentar explicar por que o debatedor está errado e não explicar a questão. Tá? Muito bem. Como é que a gente não cai, né, no bulverismo? Bom, primeira coisa é entender, né, se você estiver participando de um debate, eu diria que 90% está em você identificar o bulverismo, tá? Porque ele é um dos tipos mais difíceis de ad hominem de você detectar. Por causa disso, muitas vezes ele pode ser feito de uma forma elegante e com uma aparência de conhecimento, uma aparência de sabedoria. Tá? Então esteja preparado para o bulverismo. Né? E mesmo que a pessoa esteja sendo educada ou esteja usando argumentos razoáveis, insista que o erro deve ser demonstrado. Insista para a pessoa o seguinte: tá, mas qual é o erro? Né? Tá, mas biblicamente aonde está isso? Tá, mas foram os burgueses que defenderam a predestinação primeiro? Tá, mas por que eles erraram? Né? A seita de Qumran, ela defendia isso, mas com base em que ela defendia isso? Né? Aonde nas escrituras eles enxergavam isso? E realmente a gente pode dizer que as escrituras estão falando isso? Né? Inclusive o fato... Né, isso cai até um pouco no argumento, né, na falácia da antiguidade da interpretação, mas isso é uma outra falácia, né, para a gente falar. Mas insista em demonstrar o erro, né, e não ficar girando em cima do fato da pessoa estar errada ou por que ela está errada devido à vida, às circunstâncias, à causa histórica, mas sim... cadê o erro? Né? Tem que responder, cadê o erro? O erro está aqui, ó, esse versículo aqui está sendo distorcido. Aí sim. Né? Se você estiver lendo ou estiver ouvindo um debate, né, como é que você sabe que né, como é que você se protege um pouco do bulverismo? Primeiro, tome cuidado com coisas que fazem sentido e se soam, e se elas soam verdadeiras. Tá? Você tem que sempre se perguntar se a questão está sendo respondida, se a questão está sendo debatida. Né? Esquece pano de fundo histórico, pano de fundo cultural, as razões por que aquele grupo pensa assim. Né? Foque na questão. Tá? Não quer dizer que você entender o processo, entender por que aquilo surgiu, não tem uma utilidade. Né? Por exemplo, você entender as razões históricas da seita de Qumran, as razões históricas né, do calvinismo, né, da doutrina da predestinação, ou você entender as razões históricas, as razões culturais, psicológicas, etc., do porquê pessoas falam em línguas, ou quais são as críticas históricas, enfim. Tudo isso pode ser útil, né? Mas será que é isso que está sendo debatido? Né? A questão aqui é que o bulverismo, às vezes, ele traz verdades, mas ele traz verdades deslocadas de contexto, né? E usadas para construir um argumento contrário ao debatedor e não à questão. Tá? Então, lembre-se, por mais coerente que um ad hominem possa parecer, e o bulverismo é uma das formas que mais parece ser coerente, mas o objetivo do ad hominem sempre é desviar o foco do debate. Muito bem, agradeço a você pela audiência, por mais esse estudo aqui sobre mais uma forma de falácia religiosa. Espero que tenha ajudado você a
não cair nessa falácia, né? E vamos continuar aqui trazendo novos vídeos sobre outras formas de falácia que são utilizados em debates religiosos. Tudo isso para ajudar você a tirar as suas próprias conclusões a partir da sua percepção, né? Sem cair em armadilhas nem engodos. Muito obrigado e até a próxima, se o Eterno assim nos permitir.